Agora na Tribuna Band News FM, Voz, com Michele Boró. Muito boa tarde nessa quarta-feira, dia 13 de março, um dia especial aqui pra gente, porque a gente está completando um mês de Voz. A gente fez a estreia dia 13 de fevereiro, hoje dia 13 de março, nosso mês aniversário. A Tribuna Band News FM fez aniversário também essa semana, 6 anos no ar. E hoje a gente comemora aqui nosso primeiro mês. Eu sou a Michele Boró e comigo aqui, claro, os meninos de sempre, Elcio Brasileiro e Igor de Mello. Boa tarde, meninos. Boa tarde. E aí, boa tarde, galera. Bom, e o nosso convidado nessa data especial aqui é um cara que tem tudo a ver com voz, com o que a gente trabalha aqui, que é valorizar ao máximo o Ceará e o cearense. E ele também tem o que comemorar hoje, porque hoje é data especial, também dia 13 de março. Conta que data é essa, Halder Gomes. Boa tarde, Halder. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes do Voz. Dia 13 de março é dia 13 de março, que é um dia que tá chegando perto da estreia do Cine Hollywood 2, a Chibata Sideral, que é dia 21 de março. Mas hoje tem pré-estreia, não hoje tem não? Tem pré-estreia, é isso tem que eu tô a pré-estreia caceteira. Hoje vai ser o primeiro contato do filme com o público. Obviamente que pré-estreia, infelizmente eu gostaria de levar o Castelão inteiro, mas não pode, porque é para convidado. Mas vai ser o primeiro momento de poder apresentar o filme, porque o filme nesse momento deixa de ser um filhote seu para ser um filho do mundo. E aí é um momento que você espera tanto e eu tô ansioso, confesso que tô ansioso por mais tarde. Maravilha, Halder. A gente vai falar muito do filme aqui, mas a gente vai falar principalmente de alguns assuntos que geralmente a gente não aborda nas suas entrevistas aí, que são geralmente focadas exclusivamente no filme. E aí eu vou começar, se você me permitir, com a voadora na pleura. A rocha? Não na sua, claro, porque você tá fazendo outro filme cearense, com história cearense, ambientação cearense, elenco cearense, dialeto cearense, mas não tem dinheiro, não tem apoio de empresa cearense, é isso mesmo? É isso mesmo. Isso acontece desde a época do Cine Hollywood 1. Quando era um filme de baixíssimo orçamento, que eu tava asilado, precisando de um dinheirinho ali pra completar, pra ter um dinheiro pra lançar e tudo. Ninguém fazia nem empenho. Aí a Prefeitura do Rio, na época, deu uma contribuição pra lançar. Mas fomos em frente. E daí pra frente o filme bombou e, graças a Deus, os investidores apostam nos projetos, investem. Eu trago dinheiro para fazer os filmes aqui, o que é muito legal, né? Contribuo com a nossa economia criativa, com a nossa economia do Estado, com o nosso PIB. Fazemos os filmes que devolvem uma visibilidade muito grande, leva a nossa cultura. Então a gente exporta o nosso conteúdo com investimento alheio, o que é muito bom. Mas, assim, da terra, infelizmente, não tem rolado nada não, mas rola o carinho de vocês, que é o mais importante, do público e da imprensa, que sempre me dá todo o espaço do mundo para poder divulgar. Isso é muito legal, isso não tem preço. E tem sido assim, e isso tem sido muito importante para o sucesso dos projetos. Halder, você, hoje em dia, queira ou não, com toda essa dificuldade em casa, você é uma grife hoje em dia, né? Onde tem Halder Gomes, já é reconhecido. Me senti a Chanel agora. É o próprio. Meu cabelo já é quase, né? Quando solta. Eu é que não posso falar o mesmo. Mas eu nunca vou esquecer, cara, assim, porque primeiro a Academia Aldeota tá aí que eu docente, onde eu te vi ali, eu achava uma referência, achava um barato, você não me conhecia, mas eu via a foto do Edmilson, sempre ele no jornal, no cantinho ali, que tipo, espera pra cima, tu também, então achava massa, acompanhava. Mas uma coisa que eu nunca esqueci, cara, foi que o primeiro filme que tu quis fazer era em inglês. E aí, a tua entrevista no Jô Soares, contando as 600 e tantas visitas, cara, eu me lembro, eu e meu pai, há sei lá quantos anos foi isso. Isso é o guerreiro de verdade, né, cara? Isso não tem igual, né? Muito isso massa. Aí, relembra essa história aí. Isso aí você tá falando do Sunland Hit, Eu fiz o filme, lancei tudo. Lancei em vários países. O quê, 2004 aí? 2004. Eu rodei de 2000 para 2001 e lancei em 2004. E foi um filme muito interessante, mas foi uma saga, porque assim... tu imagina, o cara tá aqui no Ceará na década de 90 e quer fazer um filme de arte marcial falado em inglês, com protagonista feminino, que roda em Fortaleza, roda em Los Angeles, o cara podia bater no Mira Lopes. A chance do cara chegar interno. Graças a Deus existem loucos, né, cara? Pois é, eu acho que foi uma loucura, cara. Foi um grande aprendizado, foi uma escola, aprendi muito com esse filme. E conseguimos o espaço que
que eu pretendia com ele dentro do que era a limitação dele de ocupação de mercado, né? Que eram filmes voltados para o mercado de home video na época, que na época, para as pessoas que nasceram um dia desse, não se lembra que existia VHS, que era uma fita de videocassete, e que depois veio o DVD. Então tinha que rebobinar. Tinha que rebobinar pra você ver a multa. E aí, mó fácil deixar essa bicha guardada muito tempo na umidade. E aí, o filme conseguiu um espaço em vários países, nas locadoras, né? E foi um grande aprendizado, mas foi uma luta, porque foi um filme que eu ralei muito, quando falou na entrevista, quando eu fui na entrevista do Jô. Eu fui centenas de empresas que eu visitei. Meu irmão era não demais, era não, pensa na ruma de não, de todo jeito. Rapaz, uma hora alguém finega de sim. Aí, vez por assim, de cada 100 não, um dizia sim, mas aí com esse pouquinho de sim, deu pra fazer na raça. Mas foi meu grande aprendizado, foi uma universidade que eu fiz na prática. E aí o que foi que mudou desse Howder No Calor da Terra do Sol para o primeiro Cine Hollywood, assim? Eu fiz outros filmes entre esses intervalos, né? Eu fiz No Calor da Terra do Sol, depois fiz o Loucos de Futebol, que foi um documentário que fez muito sucesso em festivais. Ele participou de mais de 120 festivais em 45 países, foi premiado fora, premiado aqui, que foi um documentário louco, tendencioso de torcedor, mas que se identificou muito com o perfil dos festivais e tudo. Depois fiz As Mães de Chico Xavier com Glauber Filho. Eu produzi o Área Q, que é um sci-fi que acontece em Los Angeles, em Quixadá, sobre os nossos assuntos ufológicos. Dirigi o The Morgue, que é um suspense sobrenatural com o Gerson Sangenito lá em Los Angeles, uma produção gringa. E fiz o Artista contra o Cabo do Mal, que é o curta que originou o longa-metragem do Cine Hollywood. Então, nesses intervalos todos, eu fiz muita coisa. Eu tive muito atuante, além de outras coisas que eu fiz, não de direção, mas de produção executiva, de outras várias funções, que me deram a bagagem, a possibilidade para fazer o Cine Hollywood 1, quando muita gente acha que foi meu primeiro filme. Na verdade, é meu quarto longa. Então, é um filme que só foi possível ser feito com pouquíssimo recurso que ele tinha, com a complexidade que era a história, com o tamanho que era a história, porque eu já tinha uma bagagem muito bem consolidada ali de conhecimento para poder fazer aquele filme e entender qual seria o potencial dele de mercado baseado no sucesso que foi o curta-metragem, que para mim foi uma grande pesquisa de mercado, de entender de como aquele filme deveria ser abordado para o público, e ele foi um grande piloto para eu entender a estética e a dinâmica, o ritmo e a linguagem daquele filme que veio a ser o longa. E você tão novo assim, vamos dizer, um garotão. O engraçado é que você falou agora que isso tudo é um aprendizado, mas é um aprendizado real porque você não mirou o cinema. Aparentemente, o Taekwondo te levou ao cinema? Foi. Na verdade, é uma história muito doida, assim, porque o que me levou ao cinema foi o cinema, quando eu fui no cineminha lá em Senador Pompeu. Sim, na época, verdade. Assisti um filme do Bruce Lee, foi o primeiro filme que eu vi na vida. A primeira figura que eu vi na tela de cinema foi a cara do Bruce Lee. Rapaz, aquilo foi um negócio tão marcante, foi uma inspiração tão grande. Naquele momento, aquela figura emblemática, icônica, com a expressividade, aquela velocidade e tudo. Mesmo naquele dia eu decidi, eu quero ser faixa preta, quero ser chinês e quero fazer cinema, sabe lá onde, nem quando, nem como. Saiu chutando os colegas. Não, tá doido, mas. E em Senador Pompeu não tinha academia, não tinha... Tinha nada, cara, era treinando com pedra de calçamento no meio do mundo, assim, era na ignorância, na brabeza, com no tchaco daquele de cabo de vassoura amarrado com correia de cachorro. Vixe, então podia ter sido internado muito mais cedo. Podia, rapaz, se alguém visse, te internava na hora, porque assim, isso tudo, eu vim falar desse universo, desses malucos, lá no Shaolin do Sertão. Porque o Aloysio Lee, ele é uma representatividade perfeita dos cabas que ficaram doidos com filme de gênero. Porque muita gente assistia aqueles filmes de Kung Fu, um bocado ficava doido, se quebrando todinho, e outros tinha cura. Eu fui curado, porque eu comecei a treinar arte marcial e eu entendi que arte marcial não era nada daquilo, nem nos filmes. Mas tem muita gente que ficou presa ali. E o Aloysio Lee eu já fui um Aloysio Lee na vida, entendeu? Então, meu contato com arte marcial foi esse, de começo, com o cinema, com tudo. Mas foi muito sedutor. Aquilo ali, pra mim, foi determinante pra assim, inserir uma paixão louca por isso. E as duas coisas se integraram, né? Até quando eu comecei a treinar taekwondo e vivi tudo que podia viver por mais de 20 anos no tatame. E o taekwondo me levou pro cinema, quando eu comecei a trabalhar como dublê de luta lá em Los Angeles, na década de 90. Raul, você tá falando aí, eu tô visualizando Don Quixote, cara. É muito difícil não ir pra essa imagem. Porque assim, um cara lá em Senador Pompeu, que fica encantado com a imagem do Bruce Lee, que não tem onde treinar, e depois vai pro cinema, e resiste a 100 nãos pra receber um sim, que eu acho que pouca gente resistiria. Você faz a brincadeira, a gente tá brincando aqui de internar, de ir pro Miri Lopes, mas o que é que te
faz resistir, assim? O que é que faz não desistir? Será que não tem muito da disciplina do artista marcial? Tem demais. Suportar, né, tudo isso, né? Tem, porque eu tinha como base esse foco da arte marcial. Porque a arte marcial é o seguinte, você treina pra lutar ali alguns minutos. Mas o treinamento é que é a parte cruel. O treinamento é que tu acorda com dor, tu treina com a costela quebrada, tu treina com o tornozelo torcido, tu resiste tudo aquilo ali de uma forma muito massacrante, é uma coisa muito espartana. Aí quando tu chega pra lutar, a luta é só o bem bom, tu vai só trocar porrada por alguns minutos. O ruim é o dia a dia, acordar cedo, é o peso, é bater a dieta com o peso e tudo. Isso é tão massacrante que depois de sair tudo é fácil. Então, assim, eu entendia que, rapaz, esse chibata não pode ser mais doido do que treinar. Então, eu vivia a cada dia nessa esperança, acreditando nisso. Eu não sabia que era muito mais complexo do que treinar, porque tá no seu controle quando você treina. Mas quando você vai fazer um filme, depende de muita coisa. Então, mas isso servia muito para manter esse foco. E por muito tempo, isso foi o que calçou a minha trajetória. E eu tinha, obviamente, algumas referências que eu entendia que era possível quando eu vinha, por exemplo, histórias malucas, onde eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, conhecer o Schwarzenegger. Foi um cara que me inspirou demais. Porque quando você para pra pensar a história daquele cara, o cara veio de uma briboca lá na Áustria. O cara foi o Pelé do fisiculturismo. O cara foi um ícone do cinema mundial. O cara ficou milionário, ainda casou com a filha do Schwarzenegger. Rapaz, com a afilhada dos Kennedy, meu irmão, é muita coisa numa vida só. Eu disse, rapaz, se eu conseguir aqui pelo menos jogar no Fortaleza, ser vereador, ainda foi governador da Califórnia, né? Governador da Califórnia. Ser vereador do Fortaleza, ainda conseguir pelo menos ganhar uma olhadinha da filhota do Tasso. Aí eu disse, eu sou um vencedor. Pelo menos. Então, assim, as referências, quando você tinha referências tão malucas daquela, você passa a entender que é possível. Mas obviamente o que muita gente quer é só um gol, ninguém quer correr até lá, entendeu? Então eu sempre entendi que o sucesso dependeria muito, muito, totalmente do meu trabalho, do meu esforço, que propriamente alguém chegar e me bem, faz isso aqui, vem trabalhar no meu filme. Isso não iria acontecer. Eu nunca me iludi, nunca me enganei. Ou eu faço ou então não acontece. Agora, mas para fazer é outra história. A ideia aqui é essa, Halder. Por isso que eu falei que a gente vai falar do filme, mas a ideia é apresentar um Halder aí que as pessoas não conhecem. Como você falou, muita gente passou a saber quem é você do primeiro Cine Hollywood, mas tudo ali foi galgado lá das pedras que você treinava ali no Senador Pompeu. O caminho é longo. É muito longo, quebrando telha, dando voadora, se torando em banda, diabo 4, tudo demais. Mas sempre muito, muito focado. Eu sempre fui muito também curioso pelo mundo. Sempre gostei muito de viajar, fui muito observador. Sempre li muito, eu leio muito até hoje, desesperadamente. Eu sou um asilado por leitura. E estudei muito também, que me proporcionou a ter uma compreensão, uma visão de mundo e um entendimento de como eu poderia inserir esse conhecimento dentro desse sonho. Nada é assim, na doida, entendeu? Foi um plano de carreira que eu fiz, inclusive um tanto quanto arriscado, que eu tinha uma academia muito bem sucedida aqui na cidade, onde financeiramente era muito bem estabelecida, e resolvi matar a galinha dos ovos de ouro para virar uma página depois do 30 e fazer cinema. Ainda tem essa coisa doida, porque eu não comecei lá na faculdade de cinema, eu fiz outra formação acadêmica. Então foi uma virada de página assim, muito arriscada, porque podia ter dado tudo errado e eu tinha perdido todo o meu legado do que eu construí na academia. Fora o Bruce Lee aí que você citou, que você se encantou, você tá se mostrando assim um ponto fora da curva, de novo. A gente não tá diminuindo as questões de quem nasce no interior, mas a gente sabe que é muito mais difícil, principalmente há 20, 30 anos atrás, e de você ter persistido, ter se interessado por cinema, ser também um grande leitor. Tinha alguém ali do seu convívio próximo que era, de repente, uma inspiração ou não? Era uma coisa interna mesmo, era uma intuição do Halder. Era uma intuição, assim, inspirada por coisas que você assiste, filmes que você vê, trabalhos de diretores, quadros que você olha. Eu gosto muito de pintura. E o mais próximo que eu tinha, assim, que eu podia dizer, é o Francis Valle. O Francis Valle é primo legítimo do meu pai, e o Francis Valle ele era cineasta, mas era o mais próximo que eu tinha na família. Então, assim, acabava sendo uma referência, uma inspiração, porque você via outras pessoas fazendo filme no Ceará. E isso era muito legal. E o Volney já fazia seus filmes e tudo. O Glauber Filho também já estava começando na carreira. Então eu conseguia ver o Rosenberg, eu conseguia ver as pessoas aqui fazendo seus filmes acontecer. A única questão é que eu pensava um tipo de cinema que não fazia parte do universo que se fazia cinema aqui. Que eles estavam, por conta das influências que eu tinha, né?
Não que esses filmes não fossem importantes, e são muito importantes, mas é porque como eu convivia num outro universo da luta, que ninguém fazia parte desse mundo, eu era um pouco fora dessa curva. Mas todos eram uma grande referência, uma grande inspiração, porque eu via essas pessoas fazendo. E naquela época era muito mais difícil, era em película, era em 35mm, 16mm, menina, era difícil demais. Mas eles faziam, e isso foi muito gostoso e inspirador. Um mês de voz aqui na Tribuna Band News FM. Hoje a gente está com o Halder Gomes, também num dia especial de pré-estreia do Cine Hollywood. Antes de voltar o papo aqui, só tenho que mandar 3 beijos aqui. Fernandinha, Luiziane e Stephanie, as meninas ouvindo a gente, as meninas do cafezinho da tarde de todo dia. E Elcinho, já tem uma pergunta pro Halder, voltar contigo agora. Pô, não é nem uma pergunta, porque pensando em como nascem as estrelas aí nesse mistério, ele contou uma história um dia do amigo do Haroldo, que era um motorista e virou popstar, que é sensacional, a história do Tibério. Eu pedi pra ele, por favor, contar pra todo mundo essa história, que é demais. O Tibério é um amigo do Haroldo, e na época que ele estava fazendo Cine Hollywood 1, o Haroldo dava aula na faculdade de Sobral. E aí ele tinha que vir de Sobral direto pro set em Pacatuba à noite. E aí o Haroldo, com medo de dirigir à noite e tudo, o Tibério veio dirigindo. A gente tava tomando café de manhã, tava lá o Haroldo entrando pra maquiagem, e tava o Tibério com os olhos arregalados, os olhos encarnados, parecia umas pilas, mano. E o cabelo arrupiado, feio, só o cão comendo mariola. Aí eu falei, Tibério, macho, vai pra maquiagem. Ele quer, vai, prepara lá e tal. Aí criamos um personagem e tudo, que ele empurrava aquela cadeira de rodas, né? É um personagem que aparece muito rápido na figuração, com os olhos arregalados. Aí, macho, o que é que eu vou fazer, meu irmão? Tu arregala esses teus olhos, que são os olhos, parecem uns painel de Fusca. Tu arregala os olhos, tu imagina o que é que esse pastor faz com esse pau da salvação contigo. E tu só dá essa cara aqui nele. Rapaz, ele mandou uma expressão tão boa que as pessoas riam da cara dele empurrando essa cadeira de rodas, os olhos arregalados. E quando a gente veio pro Cine Hollywood 2, quando eu escrevi o argumento do filme, entreguei pro roteirista, o roteirista armou um primeiro tratamento, ele gostou dessa história, dessa figura louca desse personagem, e cresceu pra caramba o personagem. Quando eu olhei no roteiro, meu irmão, o personagem cresceu, virou um personagem, deixou de ser um figurante. E ele tá aí no 2, um personagem expressivo pra caramba. Não fala quase nada, mas assusta quando aparece. Todo mundo lembra, né? Lembra demais, mas tá doido. E como a gente tava falando, né? Tem muito isso no teu trabalho, nos filmes que tu trabalha, que acho que eles crescem, esses personagens, realmente. Eles não necessariamente são protagonistas, mas eles conseguem ter um destaque, muitas vezes sem falar nada, ou então com uma fala ou duas, e todo mundo cria um apego, eles conquistam realmente, eles são cativantes, né? Queria saber de ti se existe uma diferença, já que você trabalhou com outros diretores e tudo mais, se existe uma diferença muito grande dentro do teu set para o trabalho com essa galera. Eu fico imaginando que deve ser uma curtição trabalhar contigo. É divertido, assim, eu tenho o cinema como uma coisa que eu tenho uma paixão, uma devoção muito grande, mas acima de tudo tem que ser prazeroso, porque é massacrante a jornada, né? Então, se eu não transformar isso numa situação de extremo prazer, que as pessoas possam lembrar e carregar para a vida essa lembrança, para mim eu falhei na minha missão. E faz parte essa relação quando você monta ali seu time, seja equipe, seja elenco. E o personagem, por menor que ele seja, eu trabalho ele, ensaio com o ator até a gente chegar e construir algo que aquela presença seja marcante na tela. Um exemplo bem clássico ali é a Ana Marlene, na cena do Todd lá no Cine 1. Ela foi indicada ao Prêmio da Academia Brasileira de Cinema, que é o nosso Oscar de melhor atriz coadjuvante, com aquela cena. Então, assim, é uma cena que tá lá, aquele momento é o dela, então ela tem que chegar e brilhar, e brilhou. E eu faço muito isso, né? Eu crio esses personagens, por menor que eles sejam, mas eles têm que ser impactantes. O Haroldo no Cine 1, aquele personagem do Cícero, ficou uma referência. É bom, cara, é bom. Ficou marcante demais. Mas isso tudo passa da observação do dia a dia, cara. Essas figuras existem. Esse personagem me inspirou. Uma vez eu tava no estádio, aí tava lá sentado a galera e tudo, aí lá vinha um cabo chegando, aí quando o cabo foi se aproximando, vixe, lá vem um chato, aí todo mundo saiu de perto, fiquei sozinho. Aí o cabo sentou perto, rapaz, por que todo mundo correu desse cabo? Aí entendi, mas ninguém aguentava. O jogo todinho, ele ficava o tempo todinho, rapaz, esse lateral é bom, né? Esse lateral é bom, né? Aí o cara falava assim, rapaz, que diabo é isso? Aí ele falou uma vez, eu achei, rapaz, será que diabo é isso? Aí o que eu dizia, aí tudo que eu comentava do jogo, eu falando assim pra mim mesmo, meu irmão, tira esse homem, pelo amor de Deus. Tem que tirar esse homem, né? Tira esse homem. Aí ele não só repetiu o que você dizia, como repetia exaustivamente. Rapaz, que diabo é isso? Aí comecei a dar pilha. Aí eu vi, achei um personagem. Então ali, aquela construção começou naquela hora, naquele momento ali, eu disse, pronto.
Aí eu já tava perto de escrever o roteiro, aí escrevi o personagem, partiu daí. Então essas coisas todas estão ali no universo, estão transitando, sabe? Você para pra pensar, tudo existe, né? Você apenas transforma. Você para pra pensar como é que Mozart compõe, talvez essa sonoridade inteira esteja na natureza, ele transformou em notas e criou essas melodias. Então eu acredito muito nisso, nessa questão de observação. Talvez seja muito do reconhecimento, né? Na hora que o cara vê um personagem e diz, rapaz, eu conheço um cara que é desse jeito. Exatamente. E aí que as pessoas se identificam. Vixe, eu conheço uma pessoa assim. E tem. Eu vou dizer como é que foi surgir o Loucos de Futebol, o documentário. É uma coisa muito doida. Esse documentário surgiu, eu tava querendo fazer alguma coisa de futebol, não sabia o que, não fazia ideia. Aí eu tenho um amigo lá em Los Angeles que veio pra Fortaleza umas 2 vezes, tomou umas cachaças por aqui, achou bom que sua porra, macho. É bom demais, comprou um apartamento. Aí o cara comprou um apartamento, aí fez, rapaz, me arruma um advogado aí pra ver toda a parte burocrática. Aí eu marquei uma audiência com o advogado e fui nesse dia lá com o advogado. Aí quando ele tava descendo no elevador, descendo e o gringo não falava nada de português, o advogado nada de inglês, eu tava lá de intérprete. Aí o gringo desconfiado, mas com os olhos regalados assim, rapaz, esse advogado é bom? Eu disse, mas advogado é bom, mas tô dizendo. Aí eu disse, mas um andar, palma é bom mesmo? Tô dizendo, mas se garante. Aí quando chegou no térreo, quando a porta abriu, o flanelinha olhou pro advogado, o advogado todo arrumado, e o Fortaleza tinha dado uma cacetada no Ceará na noite anterior. Aí o flanelinha, cadê a tua buchada, fuleiragem? Aí o advogado, mas também aquele fela da gata dos meus irmãos, foi uma discussão, o advogado ficou roxo, e o flanelinha batia com a flanela nos peitos dele, foi só de 4, tá. Aí foi uma discussão doida, assim, os dois quase se engalfinham naquela... Aí a porta quando fechou, ficou um silêncio sepulcral, assim, no elevador. Aí o gringo olhou assim pra mim, é esse o cara que vai cuidar do meu negócio? Eu, pronto, meu patrão, tem filme. Eu vou pro estádio agora com o olhar desse cabe não mais o meu. Aí comecei a ir pro estádio pra olhar com o olhar do cabe não mais o meu. Meu irmão, e era o pré-FIFA, naquele período que não existiam nossas arenas. Era estádio. Churrasquinho de gato, cachaça, saco de mijo. Estádio mesmo, mas quando era bom, quando prestava. Quando era estádio. Quando era estádio, prestava. Hoje em dia parece uma pinga de exame de próstata. Pro estádio. Tudo asseado demais, cheio de Leroy, cheio de frescura. E aí... foi quando eu vi o quão louco nós somos como torcedores, cara. Então, assim, as coisas às vezes surgem mesmo da tua percepção, do olhar aguçado de ficar ali como uma parabólica prestando atenção em tudo, só bilando. Tá, você tem essa visão apurada, inclusive, de enxergar num motorista um personagem, um ator, de enxergar numa criança, por exemplo, o Igor Jansen, hoje é um contratado do SBT, protagonista de novela do SBT, foi você, tem sua mão ali. Mas, Alda, a gente conversou isso antes, eu queria que você até repetisse essa alegoria, essa comparação que você faz, desse teu outro desafio também, de fazer o público olhar pro seu produto, pro seu filme, diferente também. Do cara entrar lá na sala de cinema, e aí tem uma produção hollywoodiana, e tem o Cine Hollywood. E como é que ele faz essa escolha? Você fez uma comparação com a passagem de avião ali. Como é que o cearense olha diferente? Ele chega lá na sala de cinema e ele fala, não, eu vou assistir o Cine Hollywood. São tantos elementos que fazem a gente conseguir sair no palco com esses filmes de Hollywood, porque a briga é desigual demais. Quando você para pra pensar quem é meu concorrente, é o Hulk, é o Homem de Ferro, Homem-Aranha, é o Vingador, que tem aqueles bichos tudo junto, ainda bota a Scarlett Johansson junto, mesmo é putaria. Parece uma briga tão desigual. Mas perderam. Mas todos entraram na chibata. Aí tem que ser extremamente criativo, tem que virar Vietcong. Scarlett contra o Tibério. Contra o Tibério Abdias. Aí tem umas figuras que a gente tem que... Aí você tem que emparelhar ali. Aí como é que você convence? Porque quando eu vejo a competitividade com quem eu tô lidando, eu paro pra pensar assim, é a mesma coisa, tu tem um Boeing, aí tu tem ali esse avião que tem primeira classe, tem executiva e tem econômica. Aí o filme desse, o Homem-Aranha, é a primeira classe, o meu é econômico e os dois custam R$15. Como é que eu convenço o caba a querer ir na econômica? Aí tem que ter uma coisa, tem que ter um desagrado na econômica que não tem na primeira classe, tá entendendo? Que pode ser milhões de coisas que a primeira classe não vai ter nunca uma putaria daquela. Então, assim, é o sentimento de pertencimento, é a identificação, é o nosso humor, é o nosso DNA, é a nossa cara, é a nossa fuleiragem, é a nossa alma, é a nossa cultura. Porque a nossa cultura, cara, é a nossa soberania. E quando a pessoa se identifica com esse poder de soberania, de entender que aquilo ali faz parte de toda a memória afetiva dele, de toda a nostalgia dele, aí o cara, minha irmã, melhor ir na econômica, e o caba vai. Então a guerra acirrada, a gente tem que chegar no coração que o Homem de Ferro não chega. O Homem de Ferro não chega na tua memória afetiva, ele não chega no teu, na tua essência, na tua alma, ele só vai até a pele ali com uma coisa de entretenimento que descarta depois. Os filmes que a gente faz não, ficam porque nós estamos falando de nós mesmos, da nossa essência. Desculpa. Ano passado a gente teve
notícia bem massa, né? Que foi a história do Maílson Furtado, ganhou o prêmio Jabuti. Sim. Prêmio importantíssimo. É autopublicado lá da Varjota e falando de Varjota, né? E acho que tem a ver com isso que você tá falando, porque quando você se via só como um cara caricato, com sotaque que não é o seu, com uma roupa que não é a sua, ou misturado num bloco chamado Nordeste, que na cabeça do cara que não tá no Nordeste não é mais confuso ainda e mais difuso ainda. E aí quando o cara se vê, eu acho que é uma chance muito grande. Ninguém tinha pensado nisso, né? Porra, o cara ele não se vê. Cadê eu? Onde é que eu tô? Eu sou tudo isso, menos isso que estão mostrando. Finalmente me mostraram eu mesmo. Tem uma coisa interessantíssima que tem acontecido, é o seguinte, quando você pergunta, o que é a baianidade? O baiano sabe o que é a baianidade. Perfeito, é isso. Assim, ele sabe rigorosamente e ele materializou isso através da música. A nossa cearensidade, ela estava fragmentada de uma forma muito rica, mas fragmentada, com o nosso sotaque, com o nosso humor, com várias características nossas, mas estava, assim, faltando algo que consolidasse e transformasse em algo tangível. E a gente fez isso com o Cine Hollywood. Então, se a Bahia materializou a sua baianidade pela música, nós fizemos isso com o cinema. E isso é muito bacana. Então, quando a gente vê essa sequência desses filmes, é porque a gente se vê nesses filmes. As pessoas se enxergam. E que o humor estava fazendo um pouco do papel já, né? O humor. E que o humor fazia. O humor você meio que compilou isso aí também, exatamente, fazendo humor também, na tela. Que faz parte da cearensidade, total, né? São várias vertentes. O próprio trabalho do Suricate Ceboso que ele fez na internet, então estava tudo ali em recortes. Perfeito. E nós tivemos a felicidade, caralho, que felicidade de acertar com o cinema ser o porta-voz disso tudo. É muito bacana, porque estamos falando dessa sétima arte que engloba todas as outras. Então, a nossa forma de materializar a cearensidade, eu acho que foi muito mais interessante de se encaixar do que as outras formas de representar as suas essências. Porque é genuína. Foi... Cara, um espaço e ocupando um espaço que tem um quê de nobreza ali, né? E a gente vem do nosso jeito ali, né? Sim. É um tremendo do espelho ali, no final das contas. Demais. O cara se olha naquele espelho gigante e diz, puxa, eu tô aqui, cara. Né? E é representatividade, né? É, total. E outra coisa também gostosa, sabe? Que é a nostalgia, cara. A nostalgia é um negócio muito poderoso. Porque quando você para pra pensar, o cabo ele só existe de agora pra trás. Daqui pra frente você não tem garantia de nada. Só é passado. O presente já se foi, o futuro não existe. Quando você para pra pensar nisso, tudo que a gente tem é o que tá da lembrança. Então toda a nossa memória afetiva, todas as nossas referências musicais, de leituras, de quadros que nós vimos, por isso que é uma importância da arte, a importância da cultura. As pessoas às vezes esquecem o que fica às vezes numa briga louca, porque eu não preciso de cultura. Precisa, filho, você precisa de cultura, você precisa de arte. Se você tirar todas as lembranças do que você leu, do que você assistiu, do que você viveu, do que filme que você assistiu, da novela que você viu, do teatro que você assistiu, da música que você escutou, que é a trilha musical da tua primeira paixão, se eu tirar isso tudo, ele vira uma catita, um preá, um calango, né? Não é nada. Se você tirar isso daqui da alma, você é um bicho igual um preá, um caçaco. Não é nada. Então somos o que nós vivenciamos através da arte e da cultura ao longo do tempo. E o conhecimento. Quando a gente para pra pensar materializando isso de uma forma visual, se você olhar, a fotografia só passou a existir a partir de 1800 e um quebrado, quando se popularizou. Antes disso aí, até a pintura rupestre, toda a nossa informação visual que nós temos, de tudo, vem na mão do artista, vem na mão do pintor, sim. né? Toda a sonoridade musical vem da mão do compositor, não existia fotografia. Então, a importância do artista é um negócio tão determinante e tudo, e a gente está dentro desse contexto, né? Quando a gente fala da cearensidade do cinema através disso tudo, do humor disso tudo, isso faz parte da nossa alma. Sem isso aqui, a gente deixa de ser cearense. O que é que nos faz cearense? É isso tudo. E sem isso, a gente é um ser sem referência, sem DNA. A gente vira um cidadão sem sotaque, sem alma, sem nada. O Haroldo falou aqui com a gente sobre TDAH dele, como é que melhorou quando descobriu. Você estava me contando sua agenda ali um dia pra gente marcar essa nossa maravilhosa conversa aqui. E, cara, eu fiquei meio impressionado, porque tu tava cada dia em 3 lugares diferentes, ou 5 e tal, não sei o quê. E muita gente associa, tu falou da arte agora, muito. O artista como vida mansa, né? Meu irmão, tu trabalha pra caramba. Como é que é esse teu TDAH? O que tá fazendo hoje que dá pra contar? Rapaz, assim, o Haroldo ele tem um frivião. Ele usou essa palavra, inclusive. É um frivião da porra, você se aquieta, é um filho da gasilado. Eu trabalho muito. Mas eu gosto muito do que eu faço, assim. Então eu não considero trabalho porque eu tô fazendo o que eu faço. Se eu não estivesse fazendo isso aqui, eu estaria fazendo do mesmo jeito. Então assim, é uma coisa muito... Então eu gosto muito de pintar, eu pinto muito nas horas vagas, eu escrevo, eu tô trabalhando em 8 roteiros ao mesmo tempo agora, tô lançando Cine Hollywood, tô em pré-produção de 2 filmes para rodar esse ano e preparando mais 2 para o ano que vem.
assim, até 2023, beirando ali rumo 2025, tô até o pescoço, de agenda cheia, graças a Deus. Mas é muito trabalho, macho, é muito trabalho, não paro não. Mas assim, eu me divirto muito. É muita pressão, é muita tensão, porque tem muito recurso envolvido, é muita pressão de resultado. Mas, assim, a minha vida é essa. E eu gosto muito de fazer isso. Então, eu me considero privilegiado até. A gente volta já aqui a conversar com o Halder, porque antes o John tem uma dica pra gente, Halder. No programa com o Haroldo, a gente tinha acabado de subir uma matéria no site com o casal do Bom Jardim Produções. Não sei se você conhece, mas eles têm muito essa linha sua aí de paixão pelo cinema e eles fazem a produção independente lá. Eles fazem filmes ali no Bom Jardim com a própria estrutura deles. E o John, nosso Jonathan Silva, nosso cinéfilo, fez uma listinha, tudo a ver com o programa, indicando lugares aqui de Fortaleza pra gente assistir, principalmente produções independentes, e lugares também pra quem quer aprender a fazer cinema como você. Manda aí, John. Olá, gente, boa tarde a todos vós, né? O cinema cearense, ele tá em alta e isso dá mais força para a exibição de filmes cearenses. Mas não se trata somente de ver o cinema do Ceará, né? Porque há também a inspiração de querer botar seus próprios filmes na rua. Então, para começar, eu vou dar dicas de lugares da cidade, onde você pode acompanhar as exibições de filmes locais e outras produções nacionais e estrangeiras fora do plano convencional. Um desses locais é o Cine São Luís. Esse espaço histórico de Fortaleza tem investido em uma produção diferenciada para atrair o público. Exemplo, o Festival Cine Ceará, né? Realizado desde 91. Outro cinema importante é o do Dragão do Mar. E além do cinema, você também pode aproveitar o espaço desse centro cultural e participar de outras atividades que lá acontecem. Agora, se você está interessado em fazer cinema, indico outros 2 locais que você pode se inscrever para aprender sobre cinema e vídeo. O primeiro deles é a Casa Amarela Eusélio Oliveira. O equipamento cultural da Universidade Federal do Ceará oferece cursos na área de fotografia, cinema e de animação. Há também o Porto Iracema das Artes, onde há laboratórios de artes visuais, cinema, música, dança e teatro. Então fica por dentro do período de inscrições de cada um desses locais, né, e faça a sua inscrição. Para finalizar, não deixe de acompanhar as atividades dos centros culturais mais próximos da sua casa. Ótimo. Quer acrescentar alguma coisa, Halder? Alguma dica aí? Fazer taekwondo? Ele falou ótimas referências mesmo. São lugares que são ícones da nossa cultura, da nossa cinefilia, e isso é muito bacana, porque são janelas para o mundo, a oportunidade de você assistir filmes que você não vai ver dentro do circuito comercial normal, e isso é muito enriquecedor. Eu sou assíduo frequentador da programação do Dragão, e é a oportunidade de ver filmes do mundo inteiro, é muito legal isso aí. A gente estava falando aqui fiz a brincadeira aqui com o taekwondo para fazer cinema, que a gente está falando dessa formação que acaba contribuindo com tudo, né? Parecem coisas muito distantes, mas a disciplina ali, a persistência da arte marcial te ajudou. Os meninos estavam conversando aqui no intervalo, o Cinho puxou, o Igor também, da sua formação, que também não tem nada a ver, formação acadêmica, que não tem nada a ver com cinema. E tudo a ver, como ele falou aqui. E tudo também. A ver, né? E que também ajuda. Rapaz, assim, tudo na vida é um apanhado, você vai juntando tudo que você vivencia e aprende, em uma hora isso vai servir pra alguma coisa, pode ter certeza. Nem sempre o cara fazer carreira pra fugir de um ladrão, vai servir. E assim, uma coisa interessante que aconteceu na minha carreira, foi determinante, é porque quando eu comecei a trabalhar com o dublê de luta, que é stunt fighter, é o cara que entra em cena só pra morrer, levar porrada e fazer o artista parecer o gostosão, o bichão, aquilo era meu papel. Se você passa no set, a gente espera muito. O que mais faz no cinema é esperar, a gente espera que são condenados. E naquela espera eu percebia o quanto que aquilo ali é uma grande empresa trabalhando num ritmo alucinado, frenético, tal qual uma empresa convencional, só que com a urgência, onde a relação tempo e dinheiro é a maior que pode existir. Porque cinema, ele é administração de empresa tal qual você aprende na universidade, que é a minha formação. Então você tem ali uma estrutura organizacional como uma empresa comum, que você tem um departamento, tem presidência, direção, marketing, departamento financeiro, RH, tudo. No cinema você tem departamento de produção, direção, câmera, luz, maquinária, maquiagem, figurino, tudo. É a mesma estrutura, só que essa empresa, ela tem hora para começar e hora para terminar. Ela tem uma urgência. E ela tem uma diferença da empresa tradicional, que ao invés de trabalhar dentro de uma estrutura física, num ambiente onde tudo é propício, ar-condicionado, mesa, cadeira, bonitinho, tudo, essa empresa, cinema, ela se adequa ao que o roteiro pede. Então, se a história acontecer no meio do mar, esta empresa vai ter que funcionar de uma forma
exemplar e infalível no meio do mar. E isso torna tudo muito mais difícil, porque além do que a história pede, você está sujeito às variáveis que podem interferir no teu planejamento. Então, tu morre de planejar tudo bonitinho, de fazer uma cena de sol, naquele dia chove, tu perdeu o teu dia. E um dia numa filmagem para você repor dentro de um efeito dominó é muito complexo e caro. Então, a minha formação de administração de empresas foi crucial para entender como é que eu posso maximizar o meu conhecimento de cinema aplicado à administração e como é que eu posso minimizar meus problemas, meus imprevistos e como é que eu posso maximizar meu orçamento. Isso foi determinante e assim eu tenho mantido isso em todos os meus filmes e trabalho muito com meus parceiros que trabalham comigo para a gente entender a importância disso e assim nós conseguimos fazer todos os nossos filmes até então sem estourar um dia e sem estourar um centavo de orçamento. Você falou em empresa aí e as empresas de comunicação, como tantos segmentos aí, estão tendo que se reinventar por novos modelos graças às mudanças tecnológicas aí. O cinema, de quando você começou para agora, assim, inclusive em termos de democratização de meios de produção e tal, como é que você está vendo? O que é mais significativo de mudança? Mudou radicalmente o acesso à forma de produzir, né? E, obviamente, barateou uma parte desse custo de produção quando você tem uma tecnologia digital que diminui radicalmente. Você não tem mais que trabalhar com película, com laboratório, com revelação, com enviar negativo para o laboratório, voltar negativo, telecinagem, tudo. Isso aí sumiu dessas rubricas orçamentárias. Hoje você ilumina com muito menos luz um set, porque essas câmeras chupam luz de uma forma que você consegue tornar teu set menos volumoso em termos de iluminação. Então, facilitou muito, mas fazer cinema continua complexo. Exige muita gente, exige, obviamente, acima de tudo, um bom roteiro, uma ótima história. Né? Isso não vai mudar nunca, porque é a mesma coisa. Eu te entrego uma caneta e escreve aqui Shakespeare. O cara pode pegar aquela caneta melhor do mundo que ele não vai escrever Shakespeare. Então, continuam os valores primordiais de uma boa história, de uma boa contação de história, continuam valendo. Mas o que mudou radicalmente, além da questão de produção, é a questão de visibilidade. Hoje, todo cidadão é portador de uma tela de cinema, por menorzinho que seja o tamanho de uma bila, mas é uma tela. O celular não deixa de ser uma tela de cinema. Então, o acesso ao conteúdo se tornou muito maior. Obviamente que você criou uma tela para cada um, o volume de produção de conteúdo cresceu também radicalmente para poder atender essa demanda. E o cinema da sua forma tradicional, como a gente está acostumado a ver na sala de cinema, teve que se reinventar também com tecnologias de som e de projeções que ainda vai melhorar muito para poder acompanhar esse avanço e essa competitividade que é o VOD e que é o acesso a conteúdo no próprio celular. E essa reinvenção, ela vai tornando cada vez mais seleto o espaço na sala de cinema. Porque cada vez mais os filmes menores vão encontrando outros nichos e fica um espaço ocupado apenas pelos gigantes. Como é que você quer contar uma história de cinema dentro de uma tela de cinema quando você tem que encontrar uma brechinha entre esses gigantes? Esse é o maior desafio do cinema que não faz parte dos grandes estúdios. E é isso que a gente precisa se reinventar, a gente tem tentado fazer através da criatividade. Mas o cenário de mudanças tem sido esse e algumas das mudanças que ainda vai acontecer na questão da produção é que as telas vão começar a ser substituídas por telas de altíssima resolução de LED. Aquela coisa do projetor vai desaparecer em pouco tempo. Né? A gente teve a transição da película, de projeção da película para a transição para projeção digital e agora breve a gente vai ter a projeção numa tela que agora todas as cores, os contrastes, tudo que tu tem de cor no teu filme quando tu faz, vai poder ser finalmente visto em forma plena. Mas é engraçado porque a música, sei lá, de vinil, do bolachão, depois pro CD, depois pro arquivo, é sempre música, né? E o cinema tem uma coisa que eu acho que pode mudar a tecnologia, que foi, isso tudo que você falou faz todo sentido, mas eu acho que cada vez mais, até pelo excesso de telas, excesso de informação, a necessidade da sala escura com uma tela na tua frente ali, que você só vai olhar pra ela, essa imersão, acho que ela se faz mais urgente com essa mudança, é engraçado. E tem uma coisa interessante do cinema, porque hoje ele é uma das últimas ilhas onde você faz uma imersão de 2 horas sem olhar na chibata do celular, sem ficar à vista no celular. E aquilo ali te obriga a ter uma disciplina e um compromisso com você que você não tem no dia a dia. Não tem. Né? Nem com o filho, nem com a mulher, nem com ninguém. Você toda hora está olhando ali, fica almoçando. E o cinema te obriga a isso. Isso é muito legal. E essa imersão tem uma coisa muito interessante, porque as pessoas às vezes falam, mas a experiência de ver em casa, no conforto e tudo, rapaz, é igual ao estádio. Tem coisa que só vê no estádio, tem coisa que só sente no cinema. São emoções, experiências sensoriais que você precisa estar compartilhado. São completamente diferentes. Você vai para um estádio de futebol, você enxerga coisas que você só vê lá, sons que você só vê lá. Então é outra experiência. Se tu quer essa experiência, tu tem que ir ao cinema. Se tu quer a experiência do estádio, tu tem que ir ao estádio.
Então é uma questão de escolha. Então quando as pessoas falam às vezes, porque agora o cinema morre porque nasceu isso, rapaz, desde a invenção do cinema, a turma quer matar o cinema. É com televisão, é com rádio, é com internet, é com DVD, é com Blu-ray, com videocassete de abacate e tudo, e agora... Calma, o cinema tá lá porque o bicho é poderoso e vai continuar existindo. Graças a Deus, assim eu acredito. Bom é que o pessoal fica doido pra matar, mas não consegue nada. Consegue não, mano. Quer matar todo, né? Infelizmente ainda vai faltar coisa, viu, Raul, pra gente conversar. Ih, mas que tinha que tomar 10 litros de cachaça aqui nesse estúdio todo dia. Tinha que ser permitido transmitir os bastidores aqui também, porque é muito assunto. É mesmo. Bom, quem tá pegando agora, no finalzinho, a conversa com o Raul também vai virar podcast, então dá pra conferir a conversa inteira. A gente conversou sobre muita coisa aqui, mas o Raul, resumindo, é um diretor de sucesso cearense. O cara bateu Titanic, Avatar e Star Wars no cinema com ninguém menos que Francis Gleeson. A gente fala aqui brincando, mas é um feito. Não é uma brincadeira, é um feito. Isso é um feito. A gente fala com orgulho, viu? Exatamente. E a gente veio do último bloco falando dos desafios tecnológicos. Mas eu queria, acho importante falar, porque a gente tem que falar de todas essas mudanças, das positivas, até pra gente se inspirar. Quando o Haroldo esteve aqui, a gente usou uma metáfora, eu associei o Lira Neto, mas o Haroldo corrigiu, claro que ela é anterior, daquela relação do cearense com outro cearense que fazia sucesso, comparando com o caranguejo que tá saindo lá do balde, o cara tá quase lá vencendo e os caranguejinhos de baixo puxam o cara de volta. E eu perguntei pra você qual era a sua visão sobre isso, e a sua, na verdade, é oposta. Você acha que isso mudou? A relação de um puxar o outro, na verdade, parece que tá todo mundo se empurrando ali pra sair do balde. Pezinho, não tá isso mesmo? dando pezinho pro tá outro. dando pezinho. Rapaz, eu na boa, vejo muito mais assim a galera dando pezinho do que puxando pra baixo. Eu digo porque eu tento dar pezinho quando eu posso, sempre quando eu posso, e eu ganho muito pezinho também. Assim, nossa, as pessoas me ajudam tanto, cara, assim. Eu pego ali a turma de internet que chama, irmão, deixa eu postar teu trailer, sabe? Coloca o trailer em redes sociais que tem milhões de seguidores. As pessoas que oferecem pautas para eu poder falar de assuntos muitas vezes que fogem até do que você fala habitualmente. Cara, é tanta gente me ajuda, mas tanta gente que seria até injusto eu citar um agora e esquecer 200, tá entendendo? E na medida do possível, sempre que tá na minha possibilidade, eu sempre tento também ver onde é que eu posso indicar alguém para algo, porque eu recebo muita proposta de muita coisa. Rapaz, chega tanta proposta, tanta rapaz, mas quer dirigir isso, eu vejo o que chega para mim e que não tem a ver comigo e que eu posso indicar alguém que eu conheço aqui e indicar. Então eu indico tanto, cara, mas tanto meus parceiros, a turma daqui da minha área, para tanta coisa que eu acredito que hoje em dia a gente está mudando para um pensamento onde, se você tem essa corda de caranguejo, você pega aquele caranguejo que está aqui, ele pode impulsionar o outro e cada um virar a escada do outro e todo mundo se ajudar o máximo que pode, porque no final das contas está tudo interligado. É tudo tão interligado. Eu dou um exemplo bem claro assim do próprio cinema nacional. O Cine Hollywood, ele tem o sucesso dele se deve muito ao sucesso de Minha Mãe é uma Peça 1. Eu nunca imaginei, que não conhecia o Paulo Gustavo, nunca imaginei que meu filme pudesse ter um gancho com o filme dele. Mas quando ele lançou Minha Mãe é uma Peça 1, era um filme que ninguém acreditava. O filme bombou e meu trailer estava colado nele. Então meu trailer passava sempre em sala cheia de alguém que já estava assistindo comédia, né? Então, assim, inconscientemente ele me ajudou muito. E isso acontece no cinema, isso acontece no dia a dia. Por exemplo, quando a gente vai lançar uma peça nova, o Edmilson vai lançar uma peça nova, a gente convida alguém para abrir a peça, porque é uma oportunidade de ver com casa cheia, de mostrar o talento ali num público que já está lá formado. Então existe muita interação, muita parceria, muita integração, e isso tem mudado muito esse conceito, e isso é muito bacana para nossa economia criativa. Graças a Deus eu tenho visto dessa forma. Mas o Iguinho tem uma pergunta aqui sobre o que é que o Raul mais gosta de fazer na vida, que não é cinema, nem a gente tá até impressionado aqui, porque era uma coisa que a gente também não sabia. Mas antes, eu só chamar a Marcela Benevides, nossa repórter, ela tem uma dica também de matéria que a gente fez recente, também com um cara que tem muito a ver aqui com essa conversa. Manda aí, Marcelinha. Oi, pessoal, boa tarde. A matéria que eu vou indicar hoje tem tudo a ver com a nossa conversa. Ela foi publicada ontem no nosso site,
somosvoz.com.br e é um papo com o fotógrafo Sérgio Carvalho, que é apaixonado pelo regionalismo, pelas coisas tipicamente do interior nordestino e do sertão. Tanto que seu último trabalho se chama O Santo Sertão. Mais uma coincidência com o nosso convidado de hoje, que tem um filme chamado O Shaolin dos Sertões. No caso do Sérgio, O Santo Sertão reúne 2 ensaios que giram em torno da religiosidade em cima do mito do Padre Cícero. Um ensaio é todo em preto e branco e se chama O Santo Sepulcro, que é o registro do percurso realizado pelos sertanejos durante a romaria que acontece no período de seca. O segundo ensaio já é o contraste do primeiro. As fotografias têm cores bastante vivas e se chama A Sala dos Santos, que retrata as salas que os devotos doam ao sagrado com imagens dos santos e até de familiares, e que todo ano, na época da romaria, eles pintam as paredes e fazem um ritual de renovação. Um ensaio complementa o outro e os registros foram feitos ao longo de 13 anos. Para conferir essa matéria e outras colaborações do Sérgio Carvalho com Voz, é só entrar no nosso site e ficar de olho nas nossas redes sociais. Bom, para conferir a matéria da Marcela aí, somosvoz.com.br e nosso Facebook, Somos Voz Oficial, e o Instagram do Voz também, @SomosVozOficial, Voz do pronome VOS, lembrando. O Sérgio é preocupado em preservar essa memória do interior, das coisas que vão evoluindo e vão mudando. Uma coisa que tem no seu filme também, você vai me dizer se é intencional, se é uma preocupação sua, que não é só humor, não é entretenimento. Tem história ali. E aquela história, vou falar bastante história aqui, que a história oficial não conta. Então, por isso ela corre o risco de se perder. E a gente depende da arte para isso, da literatura, do cinema. Por exemplo, eu não vou abrir um livro na escola e vou aprender, vou saber como é que aconteceu a ocupação, como é que foi a chegada da televisão no interior do Ceará, como é que era a reunião dos moradores numa praça para assistir a TV em conjunto ali, como é que funcionava o cinema, como é que o cinema foi chegando no interior. E você conta histórias nos seus filmes. É intencional, de ter esse registro assim, ou também não? É aquela coisa ali como você... É porque tem que ser assim. Não, é intencional, porque tem muita coisa que faz parte da nossa história, da nossa lembrança, que não está contado. Né? Quando eu falo do Cine Hollywood 1, por exemplo, eu estou falando um movimento que aconteceu do fim dos cineminhas do interior do Nordeste, no Brasil, e é um fenômeno que aconteceu no terceiro mundo, em países do terceiro mundo inteiro. Quando eu exibi o filme na Tailândia, em Bangkok, as pessoas da Tailândia falavam, caramba, isso aconteceu aqui também, eu não tinha noção. Foi um fenômeno mundial. Só que isso aqui marcou muita gente que assistia aquele cineminha do interior, e essa geração não tinha registro de algo que pudesse... para ele falar pro filho dele, olha, no meu cinema, quando eu assistia cinema, era assim. O filme veio para contar essa história. Então ele tem essa intenção também em resgatar algo histórico que a história não conta. Né? Uma coisa que eu tenho um filme que eu estou trabalhando, desenvolvendo, que eu vou filmar no ano que vem, ou no seguinte, que é uma comédia política que começa contando que o Brasil foi descoberto não por Pedro Álvares Cabral, mas por Vicente Pinzón, e no Ceará. Isso não está no livro de história, mas é uma realidade. 3 meses antes, Vicente Pinzón parou aqui e descobriu o Brasil. É uma realidade, a gente sabe disso. Tá lá, tá na história. As pessoas não sabem, por exemplo, que a teoria da relatividade foi comprovada em Sobral. Tá entendendo? O Ceará, o mundo dá a volta, ele passa por aqui de alguma forma. É interessante, como o raio e volta, acaba passando por aqui. E a gente, como estava conversando, Alda, você está falando de projetos que tem aí pra frente, a gente perguntou aqui em off, realmente, quais eram os projetos que tu tinha desejo de tocar ainda, e tu falou sobre pintura, sobre alguns pintores, eu vou te dar a oportunidade de tu falar aqui também, e acabou soltando que a coisa que tu mais gosta de fazer na vida é pintar, é isso? Desde pirralha eu gosto de pintar. Quem quiser entrar no meu Instagram, entra lá, Raul de Gomes, tem um monte de pintura minha, que eu vou pintando e vou postando lá e comento sobre, visito muitos museus. Eu fiz uma viagem recente para escrever o último tratamento de um roteiro que eu vou filmar no segundo semestre, que se chama Vermelho Monet, que é um drama sobre um pintor clássico no fim da vida. Essa história acontece em Lisboa e em Paris. Eu visitei 27 museus recente, vi milhares de quadros, eu sou alucinado por pintura, eu estudo, leio assim, de uma forma obcecada e pinto muito. E eu quero muito poder fazer filmes de pintores, eu quero poder contar a história de pintores cearenses, inclusive. É um desejo, é uma vontade que eu estou em fazer, não sei quando, assim, nem tem agenda agora, mas eu queria muito poder assistir um filme de Chico da Silva, nosso grande pintor primitivista, acriano cearense, né? Queria muito poder ver um filme da história de Antônio Bandeira, do momento que ele viveu em Paris, como foi a sua fase e a sua transformação artística vivendo em Paris, com as influências da época que ele conviveu.
Então esse universo da pintura, ele não só é um universo que eu gosto demais, como me influencia muito no cinema. Para mim, minha referência maior de cinema vem da pintura. O Cine Hollywood 2, por exemplo, eu vou dar um spoiler estético aqui do filme, para quem gosta de pintura, ele é um filme que ele tem várias nuances de referência de vários pintores, que tem referência ao primitivismo de Chico da Silva, inclusive em uma cena, ele tem referências a Van Gogh, ele tem referências à pintura barroca holandesa do século XVII, especialmente Vermeer e Rembrandt, ele passa por referências ao escultor Calder, referências de Miró, ele passa por ele transita esteticamente por inúmeras referências de estéticas de pintores. E isso torna o filme muito sedutor para os olhos. E a negada pensa que é só fuleiragem, né? Não, que é cultura, minha atenção. Não, tem muita informação ali nesse filme. Vocês vão ver como ele é delirante aos olhos também. Raul, então vamos aproveitar esses últimos segundos. O Raul também vai dar as dicas dele aqui, de todo convidado, vira bônus lá no nosso Instagram, @somosvozoficial. De novo, voz do pronome VOS. Raul vai indicar livro, vai indicar série, vai indicar filme, óbvio. Pode indicar algum pintor também, algum site aí de arte. Mas a gente tá nos segundos finais aqui encerrando. Agora é convidar. Eu acho que já deu pra convencer as pessoas do porquê escolher Cine Hollywood no lugar de um filme hollywoodiano. Mas faz teu serviço. Hoje tem pré-estreia, mas é pra convidados. Mas quando é que a gente vai poder assistir o novo Cine Hollywood? 21 de março nos cinemas do Nordeste e no Distrito Federal. Estaremos em todos os cinemas aqui do Ceará. Onde tiver cinema, o Cine Hollywood Chibata Federal vai estar lá. Pode ficar tranquilo que vai ter lugar. Não é como no 1 que a gente tá se engalfiando, porque naquela época as cópias eram em película, demorava mais para fazer. E eu quero convocar, né, de novo, porque é aquele momento da gente entregar o filme passar a ser não mais seu e do público. E é um prazer enorme e eu quero de novo convocar aqui todo mundo pra gente bater mais recordes. Vamos marcar, vamos defender essa bandeira do nosso cinema, da nossa cultura, nesse espaço tão competitivo que a gente fez com muito carinho e ocupamos esse espaço. E eu posso dizer assim, vá, leve a família, você vai ver um filme divertidíssimo, lindo, e a nossa cara, e a gente, eu tenho certeza que quando a gente convoca o cearense, ele é orgulhoso, o bicho, ele faz questão, ele não gosta de dar pé em coisa pequena não, ele gosta de descer a chibata, é no Titanic, é no Avatar, é no Homem de Ferro, é no Hulk, e vamos descer o cacete de novo, né, cara, vamos de rumo. Como diria o personagem Haroldo, eu vou pra esse filme aí, eu vou pra esse filme aí, eu não ia não. Vou pra festa da Kitty. Tem que assistir o filme pra entender a Kitty. No trailer já dá pra saber, mas tem que assistir. Já dá pra saber qual é a Kitty. Bom, pessoal, antigona, mas gostosa demais de ouvir. Tu é doido, mano. É isso, agradecer aqui imensamente o Raul, a audiência de vocês. Próxima quarta a gente tá de volta. Um abração. Você ouviu Voz da Band News FM.